E aí o segundo tópico é o marxismo e ateísmo. Por que isso é importante? Porque pensando, por exemplo, o Brasil, né? Já que nós estamos aqui no Brasil, boa parte da população brasileira acredita em Deus. Boa parte da população brasileira é religiosa. E boa parte da população brasileira, às vezes, é seduzida por uma propaganda veiculada pelos comunistas que existe uma possibilidade de harmonizar marxismo com religião. E isso não é possível. Então, o Marx propriamente disse que a religião é o ópio do povo. Aí os comunistas dizem, não, você tem que interpretar que ele quis dizer que a religião pode ser um ópio do povo. Primeiro que ele não disse nesse termo. Segundo que ele tem outros termos, textos dele que ele demonstra o ódio dele contra a religião. Mas mesmo que ele não dissesse nada contra a religião, ainda assim, essa harmonização entre religião e marxismo seria impossível. Porque o sistema marxista é um sistema materialista radical. Ele não acredita em alma, ele não acredita em Deus, não acredita em salvação depois dessa vida, não acredita em nada. Ele só acredita na matéria. Então, não tem como harmonizar o marxismo com nenhuma religião. Mas necessariamente ele teria que extinguir toda e qualquer religião? Sim, isso ele diz claramente. Ele diz que quando o proletariado assumirá o controle do Estado e transformar uma nação socialista, porque o fim do Marx não é o socialismo, é o comunismo, que vai ser o nosso próximo ponto aí de conversa, ou o último. Então, aí nessa fase final, a religião vai desaparecer. Por quê? Porque para Marx, o que molda a sociedade, a cultura, a arte, mesmo o Estado, o direito, moral, religião, é a base econômica. São as forças de produção e as relações de produção. Tudo que envolve produção material e produção de bens e mercadorias. São as máquinas, tecnologia, a relação que for, no tempo do Marx, relação capitalista, patrão, operário. Tudo isso molda a sociedade, chamada por ele de infraestrutura, que vai gerar uma superestrutura. Essa superestrutura que é a religião, Estado, direito, etc. Então, se muda a infraestrutura, vai mudar a superestrutura na visão do Marx. Ora, vai sofrer uma mudança radical principalmente na fase comunista, que é a fase terminal da história marxista. E lá, então, a religião vai desaparecer. Isso é expresso. Ele comenta nesses termos que quando as forças produtivas vão mudar radicalmente no comunismo, a religião vai desaparecer. Mas a Rússia era um país extremamente religioso, né? Sim, muito. Bastante. E como é que essa dinâmica se deu lá? Então, o Lenin era visceralmente contra a religião, e houve uma perseguição religiosa intensa, né, na União Soviética. Muitos padres ortodoxos, religiosos, gente simples mesmo, foi muito perseguida, muitas igrejas demolidas. Teve, lógico que oscilou em toda a história da União Soviética entre altos e baixos, mas a regra foi perseguição religiosa. Tinha campanha ostensiva de ateísmo, tinha congressos defendendo o ateísmo. Na União Soviética, quem era religioso era suprimido. Depois aí o Stalin teve uma ideia de infiltrar agentes na KGB, na igreja ortodoxa. O nome mais famoso foi o Nikodin, né? Ele era agente da KGB e bispo de São Petersburgo, né? Não conhecia essa história. Então o Nikodin foi um desses. Mas ele era... O que ele foi primeiro? Agente ou bispo? Sabe que eu não sei, agora você me pegou. Eu sei que ele era agente e bispo. Eu não sei se ele começou como bispo ou como agente. E aí ele mandava informações pra galera. E aí ele mandava informações, inclusive ele trabalhou na diplomacia para falar com o Vaticano e outras nações e tal. E ele era um agente da KGB. Então o papo que primeiro a gente muda a infraestrutura e depois a superestrutura vai mudar naturalmente é balela, porque essa superestrutura ela é forçada na maioria das vezes. Porque se eles assumiram, supondo que essa história foi assim que aconteceu, eles assumem o poder e esperam fazer a revolução socialista mudando a infraestrutura, né? Com ideologia, com a conscientização da classe do proletário, né? E aí disso vai surgir uma superestrutura, vai ser orgânico. Se a sociedade mudar, a superestrutura vai mudar também. Isso. E aí não vai ter mais religião, por exemplo. Uma das coisas que vai acontecer. Mas o que eu estou entendendo do relato é que, na verdade, essa superestrutura ela é forçada. Eles tentam criá-la forçadamente. Sim. E ainda um outro erro, pegando da Revolução Russa, é que, na realidade, eles assumiram o controle da superestrutura, que é uma visão antimarxista. Então, a partir do momento que eles controlam o Estado
e do Estado mudam a infraestrutura, é um sistema contrário que o Marx pensou. Que primeiro o Lenin controlou o Estado, para depois alterar a sociedade. Depois eles na União Soviética fizeram o cinema pró-comunismo, dominaram as artes, tudo. Então eles dominaram a superestrutura para impor uma nova infraestrutura, ou seja, as relações socialistas. Então, na realidade, eles aplicaram o inverso do que o Marx tinha falado. Mas essa lógica de assumir esses meios de propaganda, de cinema e tal, também não serve para os países capitalistas? Por exemplo, os Estados Unidos também faz muito isso, né? Passar a sua própria propaganda do seu próprio país, da sua própria ideologia pela mídia, por cinema e tal. Isso não é uma coisa exclusivamente dos comunistas, né? Não, não é. Mas o erro do Marx foi vincular uma coisa como causa e efeito. Não é verdade. Ué. Não é porque eu tenho uma relação de produção X que eu vou pensar assado. Senão todo proletário pensaria igual, todo patrão pensaria igual. A gente vê na prática, mesmo no tempo de Marx, não é assim. É.